Olá, estamos aqui para mais um episódio do Sem Frizz, um podcast que falamos sobre saúde, beleza e bem-estar. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso por favor. Se inscreva no canal, comente, compartilhe, dá essa moral aí pra gente, tá bom? Hoje eu tô com uma queridona, né, que vamos compartilhar várias das histórias dela. Ela é extensionista de cílios, trabalha com brow lamination e lash lift. Sei que tem alguns projetos futuros aí, ela vai falar sobre. Estou aqui com uma amiga queridona, lindona, Daiane Oliveira. Olá, Paulo. Uma honra estar aqui hoje nesse programa. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Demorou, viu, para trazer essa mulher aqui. Faz tempo que eu tô ali, paquerando no bom sentido, né, de trazê-la, e para bater a agenda dela é difícil. Hoje consegui, obrigado. Uma honra tê-la aqui. Eu que agradeço. Tá? Daiane, eu sei que a gente tem alguma coisa em comum, fora hoje a área da beleza. Já fomos CLT, Sim. né? E também já fomos bancários, né? Exatamente. Me conta essa história aí, um pouco da sua CLT, um pouco de bancário, não precisa falar instituição. Sim. Mas conta aí pra gente. Foram longos anos, né, na área da uma instituição financeira famosa, grande. Na verdade, para ser mais exata, 13 anos. Caramba. Trabalhando lá até determinado momento onde eu não me sentia mais pertencente àquele lugar. Né? Fui muito feliz por um tempo, né? Sim. Lá, mas eu sempre gostei da área da estética, da área do embelezamento feminino, tanto que mesmo no banco fiz curso de cabeleireira, de diversas coisas na área da beleza. Sim. Então, dado o tempo, eu quis de fato trabalhar com o que eu sempre amei, que é trabalhar com o público feminino. Ok. Assim, fica difícil entrevistar algumas pessoas, porque a Dai, eu não digo que eu a vi nascer, mas conheci muito meninota, conheci o pai, né? Então, assim, a família, uma família muito querida, né? E era interessante que já te vendo de meninota tal, e depois indo trabalhar no banco, e sabendo que você já mexia com algumas coisas na área da beleza, ou tinha interesse, trocamos até algumas figurinhas na época que você, né, fez alguns cursos lá voltado para cabelo, especialista em mechas e tudo mais, né? Então é muito prazeroso vê-la hoje entregue, né, de corpo e alma na área e cada vez se aprimorando mais, é muito gratificante, né? E não ter participado exatamente, né, mas de ter acompanhado, né, esse crescimento é muito legal, é muito legal. Fala para mim, extensão de cílios, como que está sendo hoje esse mercado? É um mercado que está cada vez mais crescendo, né? Até mesmo também, não somente a extensão de cílios, mas sim o lash lifting, né? Pelo fato da naturalidade, de não precisar manutenção. Mas o meu público hoje, inclusive, é o público mais pro lado da naturalidade, como eu sei. Então, o que seria uma extensão de cílios mais natural? Tamanho pequeno, menos volume, que antigamente, logo quando teve esse início, a moda mesmo era aqueles cílios mais cheios, cílios mais compridos. Hoje não, as pessoas estão buscando cada vez mais naturalidade. Entendo. E assim, só para as pessoas saberem a diferença exata, simplesmente de uma extensão e do lash. Certo. A extensão de cílios são acoplados fios sintéticos ao seu fio natural. O lash lifting é um procedimento que ele curva o seu cílio natural. E não há necessidade de manutenção. Então, ele curva somente o seu cílio natural e ele dura aí aproximadamente 40 a 60 dias. Entendi. Provavelmente no decorrer aqui, né, desse bate-papo, eu não gosto de chamar de entrevista, mas é um bate-papo. Eu tô aqui sempre chamo amigos, amigas, né, que algumas desfrutam da mesma área que a gente, outros nem tanto, mas assim, é gostoso a gente partilhar as experiências de cada um, né? Então, não reparem,
né? Se no meio do bate-papo aqui eu soltar algumas pérolas, alguma cutucar a Dani aqui sobre algumas curiosidades, porque, por exemplo, tá? Eu vou falar, porque muitas das experiências que você com certeza tem lá, eu tenho no meu salão, né? Cada uma numa Sim, área, eu em cabelo, você em sim, cílios, né? Mas que é interessante, eu acho válido a gente compartilhar com o público para fazerem perguntas para a gente, né? Então, assim, acredito que seu canal vai estar aberto sim. para tirar dúvidas, assim como o meu está. Então, tanto de profissionais quanto de cliente final, né? Na maioria. Por exemplo, né, você falou em questão de volume, você falou em questão de naturalidade. Eu tô tentando dar uma volta para perguntar o que eu quero, tá? Por exemplo, eu na minha área, eu tento abrir o leque o máximo possível. Eu sei que muitas vezes a gente não faz aquilo, não é o especialista, né? Mas, por exemplo, eu faço cabelo e maquiagem, né? Certo. E maquiagem é uma coisa secundária. Para eu, assim, eu já fiz muito teatro e televisão. Sim. Então, para não perder alguns serviços, né, eu fiz cursos de maquiagem para poder, né, pegar ali o trabalho e fazer, Sim. sem problema nenhum. Tem algumas coisas hoje na maquiagem, né, que eu, Paulo César, é uma coisa particular minha, eu não gosto, né? Eu gosto de naturalidade, tá? Você está maquiada. Eu gosto de olhar para você e enxergar você, Sim. né? Hoje fazem uma pele tão total que às vezes a pessoa, porque imagina assim, a pessoa foi num casamento e a outra fala assim, nossa, era você, né? Uma maquiagem pesada, você diz, né? Pesada, tava tão bonita. Eu falei, então eu sou feia. Nem te reconheci. Desconfigura a pessoa, né? Desconfigura. Então, assim, eu dei toda essa volta para falar de cílios, né? A gente começou aí, Sim. né, em lash lift ou, né, na extensão. Tem alguns trabalhos, tem uns que até bombam aí, né, na internet, a gente vê aquela coisa pesada, a pessoa não consegue abrir os olhos, Sim. é muito cheio, parece que ela está com conjuntivite. Sim. É tão longo que acho que não dá para colocar um óculos. Né? Então, assim, me fala, se uma cliente chega ao seu estúdio, né, com um pedido desse, como que é que você trabalha a cabeça dessa pessoa? Não é mais os cílios, mas prepara ela Sim. para receber o seu trabalho. Sim. Isso acontece pouquíssimas vezes, porque o meu Instagram, o meu canal, ele tem os meus trabalhos lá e eu friso muito esse lance da naturalidade. Então, a pessoa, quando ela vem, de fato, ela já viu algumas fotos ou pediu fotos antes. Mas aconteceu um caso da cliente chegar e ela querer um tamanho absurdo, Extra grande. Mega Plus. Isso, e eu não trabalho dessa forma. Então, eu mostrei o meu limite em relação a tamanho, em relação a volume, e ela aceitou. E, inclusive, hoje ela é minha cliente e Tá. ela adorou. Então, assim, eu não mudo os meus serviços devido ao pedido que a cliente quer, né? De acordo Entendo. com o meu trabalho, o meu catálogo de serviços. Sim. E não tem. Então você, graças a Deus, você não teve nenhuma carteirada, né? Tipo, eu tô pagando, eu quero isso e pronto. Não, Não. não, É não, que você é uma felizarda. não. Né? Ainda não e que não acontece. Não, eu tô falando porque, assim, nos meus 30 e tantos anos, com certeza, recebi várias carteiradas, sim. entendeu? Entendi. Então, eu sempre falo aos profissionais, né, que mantenham sua postura profissional, Sim, entregue o seu trabalho, né? Porque, às vezes, a pessoa realmente tem uma informação equivocada, né, sobre o que é bonito, sobre o que é legal, o que isso, cabe nela isso. ou não. Então, se você não tem uma postura profissional, não sabe o nicho que você quer atender, você vai fazer bizarrices por aí, né? Exatamente. Dentro disso, embora, né, você já brilhantemente colocou aí sua postura, como que você vê esses trabalhos que a gente vê aí na internet da vida? Eu acredito que gosto, cada um tem o seu, né? Mas não fica harmonioso. Mas para a pessoa,
ela acha que... O importante hoje, acredito eu, é que a pessoa esteja se sentindo bem. Se ela está se sentindo bem dessa forma, porque... Não, eu não acho bonito. Não, gosto é gosto, como você disse, né? É que eu acho que cabe ao profissional de beleza não só executar, né, mas orientar. Orientar. Né? Você levantou um ponto interessante, por quê, Paulo? Nesses casos, até mesmo dos cílios grande, muito volume, às vezes ele não é feito da forma com que deveria ser corretamente, que é com o isolamento dos fios, que é o que a gente chama de técnica fio a fio. Que é um fio por fio, a acoplagem do fio sintético. E a maioria desses casos que a gente está falando aqui, dessas bizarrices, como você disse, infelizmente não é feito corretamente. E aí prejudica. Aí é onde começa a se tornar um problema. No cílio natural da cliente, que é onde dá a falha, onde pode dar alopécia por tração e por aí vai. Diversos outros problemas. Entendi. Vou entrar numa outra questão, pensando nisso, em questão de, eu não vou nem falar de valor, porque valor e preço são coisas diferentes. Totalmente. Totalmente diferentes. Né? A gente já falou isso em outros episódios, é diferente. Mas, ainda nesse assunto, valores ou preços que são praticados hoje, porque tem coisas que é muito aquém, mas é muito. Né? E daí, como é que trabalha a mente também numa cliente para ela ir ao seu estúdio e sem tocar no assunto do valor exato, né? Mas eu falo, né? A internet ela é uma bênção, tá aí, né? Expondo várias coisas, só que ao mesmo tempo tem a parte de maldição que assim tem de tudo, tem muita coisa boa e tem muito lixo, e eu acabo colocando essa questão de alguns preços extremamente baixos que você fala assim, não é possível, a pessoa não consegue pagar o material. Como é que você avalia isso? Na verdade, assim, a internet, como você diz, né? Quando você vai pesquisar uma profissional, eu acredito que de início tudo fala muito sobre ela. Então, por exemplo, desde o posicionamento dela na internet, desde o espaço que ela está, em relação ao valor que a pessoa cobra, como você falou, não tem como você cobrar certos preços que eu vejo e você entregar a qualidade. Não tem como. Porque os produtos é um investimento alto que a gente faz, né? Para dar qualidade, para cliente, durabilidade em relação à extensão de cílios, até mesmo dos outros procedimentos que eu realizo, como o lash lifting. É um produto que você tem que hidratar o cílio da cliente, praticamente como um cabelo, quando você faz um procedimento químico. Então, não tem como você cobrar um valor muito abaixo entregando produto bom, porque os valores são altos. Entendi. Né? Então, hoje não tem como cobrar um valor muito abaixo. Entendo. São situações assim delicadas para a gente que tem uma postura profissional. Eu já digo que nem tanto. A gente tem essa postura e pronto. Já disse em outros vídeos que há público para todo mundo, a profissional para todo mundo, né? Então cada um veja aí o nicho que quer trabalhar e trabalhe, que está tudo certo. Mas que realmente são coisas assim que intrigam. Muito, né? Muito. Porque, e eu fico com dó, na verdade, do próprio profissional. Porque eu lembro de ter visto um salão perto de casa, foi até uma colega que estava junto e falou assim, Paulo, dá uma olhada ali. Aí era assim, progressiva R$50. Né? Eu falei, das duas, uma. Ou ele usa uma coisa muito, mas muito ruim, né? Ou se ele usar alguma coisa de qualidade, o salão era novo. Não fica 3 meses aberto. Infelizmente foi a segunda opção. Tá? Não tem como. Não tem como sustentar por muito tempo. Não tem. Faz lá como um chamariz e tal, mas não se sustenta. Né? Tá. Lash lift, aí você colocou questão de valor de produto, mas tem também o estudo e principalmente o tempo. Porque é uma coisa que, assim, minuciosa, que exige tempo. Exato. Né? Envolve diversos fatores, né, Paulo? Falando agora da parte do modelo do negócio. Né? Então, envolve o atendimento, o espaço, o conforto que você dá para a cliente ali naquele momento que ela está sendo atendida. O atendimento é por volta de 1h30, 2 horas.
Então, ao meu ver, hoje no meu espaço eu prezo muito isso, o conforto da cliente, né, em relação ao atendimento num geral. E até mesmo em relação à qualidade do meu trabalho. Então, eu tenho garantias do meu trabalho, né, justamente pelo fato de que se preocupar com a cliente. Sim, bacana. Brow Lamination. A Brow Lamination é um procedimento realizado nas sobrancelhas, né? Tá. É o mesmo produto do Lash Lifting. Tá. Ele é indicado para quem não tem micropigmentação. Por quê? Para ele dar espessura e volume na sobrancelha. Ele dá um aspecto de sobrancelha mais volumosa, digamos assim, né? Entendi. Ele também tem uma durabilidade aproximadamente de 40 a 60 dias e também não é necessário manutenção. E os absurdos que você poderia destacar em Brow Lamination? Absurdos que eu poderia destacar são você realizar esse procedimento em menos de um mês, no mesmo mês. Entendi. É a mesma coisa que você fazer um relaxamento, algo do tipo, a cada 15 dias. Não existe essa possibilidade, porque dá quebra do fio, enfim, todo esse... E há quem faça? Ah, sim. Sério? Sim. Sempre falo, tem louco pra tudo. Tem. Né? E até assim, as clientes, sempre quando elas vão realizar o procedimento comigo, antes eu tenho uma conversa e explico tudo. E elas mesmas falam, eu não posso fazer antes de 2 meses, porque eu gosto da minha sobrancelha bem pra cima, bem arrepiada. Não, não pode. Eu não faço. Entendi. Situações de situações. Vou puxar alguma coisa aqui fora, daqui a pouco a gente volta na questão do seu estúdio. É que eu observei seu cabelo. Lembrando que você é minha cliente, eu sou seu cabeleireiro, né? Você está em transição. Sim. Né? E aí, como está sendo? Olha, está sendo libertador, é a palavra, né? De você poder praticamente lavar o cabelo todos os dias. Não que eu não possa quando eu tô com escova. Quando você tá com escova, às vezes você lava um dia sim, um dia não. E nesse calor atual que você está fazendo, então você poder todo dia lavar o cabelo, ter essa liberdade de colocar o cabelo para onde você quer, assumir os cachos de verdade. Então, hoje para mim está sendo libertador. Entendi. Às vezes as pessoas falam o seguinte, né? Cacho ou liso, né? Em termos de trabalho. Eu sempre falo assim, ó. Todo cabelo dá trabalho. Seja pouco, seja muito, você tem trabalho. Não adianta que você não vai acordar igual meu cachorro, fazer assim e Ia ser tá ótimo, pronto. né? Ia ser ótimo. Eu brinco. Tem uma situação na área médica, quando a pessoa amputa um membro, né? Eu esqueci. Tem um termo que se usa. Por exemplo, a pessoa amputa uma perna e ela sente aquela perna doer. Sim. Né? Tipo, como se fosse um efeito memória. Para ela, para o cérebro, o membro ainda existe, né? Eu tô falando isso porque às vezes, ou no banho, ou de manhã eu escovo os dentes, eu passo água no cabelo que eu não tenho. Eu tô sob esse efeito, que eu não tenho mais um membro capilar, mas eu trabalho como se tivesse, né? Eu sou assim. Agora imagina uma pessoa que ela faz um procedimento, seja de alisamento ou para fazer aí os cachos, e ela não quer fazer nada, né? Ela quer ali acordar e tá pronta. E tá pronta. Não existe. Não, eu acredito que o trabalho até mesmo com o cacho, Paulo, é um trabalho até maior, digamos assim. Até você achar o creme ideal pro cabelo, o que vai ficar bom, o tempo que você leva para poder, porque não é só pentear o cabelo, né? Não. Mexe e passa creme, enfim. Então o trabalho é o mesmo do que quando faz escova. Não é? Dá no mesmo. Uma dica que eu dou, geralmente, aí dou aqui direto para você, que nem hoje seu cabelo tá modelado e tal, mas mesmo quando você pensar em usar natural, um grande segredo no produto sem enxágue é você colocar com o cabelo cheio de água. Então, faça lá seu shampoo, condicionador, enxague o condicionador e não tire uma gota. Pelo contrário, quanto mais água você colocar no cabelo, melhor. Para quê? Aí você coloca uma porção de produto sem enxágue na mão, aperte o cabelo, espalhe na mão, aperte o cabelo como se... para tirar a água. Então, ao mesmo tempo que você está retirando a água, você está colocando o produto. E a água que está lá, ela dilui o produto e espalha melhor. Interessante. Porque se a pessoa tira todo o comum, né? A pessoa tira todo excesso de água para depois colocar creme. Aí você coloca, parece que ficou só aqui. Agora só aqui. Aí vai espalhando uma quantidade
que não tem quem tire. Aí acabou de lavar o cabelo tá com cara de sujo. Cabelo cremoso. E acontece. Né? Acontece. Né? E muito. Então, essa é a dica. Cabelo lotado de água, coloque o seu creme sem enxágue, né? O seu leave-in. Coloque, aperte. Se penteou, ajeitou, no final quer uma camadinha, ou de um sérum, ou do mesmo leave-in, né? Por cima para controlar o frizz, ok. Né? Mas não com ele totalmente, somente úmido, né? Não, encharcado de água. Muito importante essa informação, porque agora, como eu estou passando pela transição, né? Eu estou aprendendo a lidar com o meu cabelo novamente. Exato, é bem isso, aprendendo a lidar. Deixa eu voltar para a sua área, né? Que eu me concentrei no cabelo, não teve como... Né? Apesar que você fica bem de qualquer jeito, viu? Que esse sorrisão aí, até careca tá bem, então tá tudo certo. Eu sei que você, como eu, o que a gente pode abrir o leque da profissão é legal. Sim. Né? Então, aí eu sei que a gente batendo um papo aí nos bastidores, você falou alguma coisa de micropigmentação. Fala pra gente. Sim. É um serviço novo que eu vou colocar no espaço, né? Serviço feito por mim mesmo, que é a micropigmentação, a nanoblading, que também são fios realistas, fios naturais. Naturais no sentido da espessura do fio que vai ser realizado na sobrancelha da cliente. Porque hoje tem diversas técnicas de micropigmentação, mas a minha específica vai ser essa nanoblading. Tá. Qualquer pessoa pode fazer... Para dar um resultado esperado, o ideal é que não tenha micro e que a sobrancelha não tenha feito, se tiver micro, na verdade, ter retirado, despigmentado essa sobrancelha. Uma remoção. Exatamente, uma remoção a laser, né, para que os fios, como eu disse, eles são muito realistas, né, para que eles fiquem visíveis. Mas aí a pessoa que faz uma remoção, ela precisa também de um período, vou usar uma palavra talvez tosca, de cicatrização. Precisa. E é essa palavra que usa mesmo? Sim. Cicatrização? Cicatrização. Então, ela depende de pessoa para pessoa, aproximadamente 30 a 60 dias, dependendo do caso. Entendi. É um trabalho bem interessante. Hoje usa-se muito. Sim. Eu tenho uma curiosidade, né? Curiosidade no que eu vejo nas ruas. Eu vejo assim, ó, muitas das técnicas, seja lá em que área for da beleza, né? Por exemplo, a gente está falando aí de micropigmentação. Sim. Eu imagino uma pessoa que ela tenha falha, que é muito fininha, que ela já tem uma idade que, né, perdeu ali os fios. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu vejo meninas, posso falar de meninas novas, com 21 anos aí, com uma sobrancelha, né, farta. Elas praticamente tiram a sobrancelha para depois fazer uma micro. Na minha cabeça não faz sentido nenhum. E acontece porque eu tenho clientes adolescentes de design de sobrancelha. E essas adolescentes, elas não gostam de sobrancelha grossa. Elas querem mexer na estrutura da sobrancelha para poder afinar a sobrancelha, né? E é onde eu não faço isso. É aquilo que nós estávamos falando em relação a propósito de trabalho. Eu não mexo na estrutura de uma sobrancelha. Porque é daí que começa. A jovem começa a querer tirar. E quando ela vai ver, ela está praticamente sem a sobrancelha natural dela, né? Entendi. Mas é curioso, né? Aí ela, quando chega a esse ponto de ter tirado um monte, né? E depois ela recoloca, né? Faz lá, né? Ok, ela acabou gerando a necessidade. Sim. Né? Mas eu falo que muitas vezes a pessoa tem e ela, sei lá por quê, ela ainda tirou e quer refazer. Você fala, que sentido faz? Porque se ela tiver um pouquinho só de paciência, trabalhando aquela sobrancelha, você melhor que eu vai poder falar sobre isso, ela consegue ter de volta, né? Depende dos casos. Porque, por exemplo, assim como no cílio, também na sobrancelha, dependendo do fio errado que você tira, pode demorar até 8 meses para esse fio crescer novamente. Entendi. Então a pessoa ela passa por diversos profissionais. E aí eles vão mexendo, vão tirando. Dado o momento, aquela sobrancelha, quando vai chegando determinada idade, aquela sobrancelha não vai ser mais como antes. É aí que ela vem procurar para fazer a micropigmentação também. Entendi.
Quando eu falo algumas coisas assim, vem à minha mente dicas que eu dou para amigas, Sim. conhecidas, clientes, enfim. Se você tem um profissional que faça o procedimento, seja na sobrancelha, Sim. seja em cabelo, né? Confie nesse profissional, Exato. né? E tenha paciência ou desenvolva um trabalho com ele. Às vezes, você ficar mudando de profissional, às vezes fala assim, vocês têm ciúme. Não é isso, né? E não é que o outro profissional trabalhou errado, né? Cada um tem uma linha de raciocínio, Sim. né? Então, alguém traçou um projeto, né, e está fazendo. Aí você vai em outro, ele traça outro Exato. projeto. Acontece muito, ainda Aí mais não com vai, sobrancelha. Aí não vai nem para um lugar, nem para outro. Um fala assim, não, a sua sobrancelha, no caso aí, dá para arquear aqui assim. Outro fala, não, vamos deixar completar, que não sei o quê. Sim. Cada um é uma história. E ao invés de, com 8 meses, resolver o problema, passaram-se anos e não chegou em lugar nenhum. Não. Né? E, de repente, era uma forte candidata a fazer uma micropigmentação e ainda não é possível, porque não tem nada. Sim. Está bagunçado. Sim. Né? Tem aí uma margem aí de quando já vamos conseguir ir lá te visitar para fazer uma micropigmentação? Já posso mandar minhas clientes lá? A partir do mês que vem já está disponível já. Ai, que legal. A partir do mês que vem. Houve todo um preparo em relação a material, em testes, e agora já, mês que vem, a gente já vai ter disponível. Que bacana. Dentro disso, desse projeto em geral, ou dentro dessa nova carreira sua aí, para alguém que está começando, o que você falaria? Primeiro lugar, tem que de fato gostar do que faz, porque hoje eu percebo muitas pessoas indo para a área da beleza por conta do dinheiro. E isso não é legal. Assim como qualquer coisa que você escolhe pelo dinheiro, vai chegar um momento que o dinheiro não vai fazer a diferença que você achava que faria. Então, tem que amar de fato o que você escolheu para fazer e fazer com excelência. Procurar fazer com excelência. Eu sempre falo, já falei em outros episódios, pessoa que vai pelo dinheiro é a motivação errada. Sim, total. A motivação errada. E eu sempre falo, quer ganhar dinheiro, faça pipoca. Sim. Né? Um saquinho de milho custa R$2, você faz um caminhão de pipoca. Isso. E se vender no Cinemark, então você estoura. Então, assim, realmente, eu acho que toda profissão tem o osso. Tem. Né? Tem os baixos também, né? Então, se você não tiver por amor, a hora que chega o osso, você não suporta. Não suporta. Você não sustenta. Você, por amor, aí fica fácil você dizer assim, a escolha é o seu difícil. Boa, frase maravilhosa. Dado o momento, o meu difícil, mas é o que eu amo fazer. Uhum. Então, isso para mim faz toda a diferença. E assim, voltando ao atendimento, é que você está num outro patamar, né? Vou chegar. Não, tá assim, tá. Eu conheço a profissional que está aqui na minha frente, eu sei. Eu sei do amor que você tem ao ramo da beleza. Sim. Né? A se dedicar de fato, de estudar de fato. Você teve uma experiência, eu queria muito ter ido para a Europa na mesma época que você. A gente até mais ou menos foi. Quase. A hora que eu estava voltando, você estava indo, né? Só que você fez Espanha, eu fiz Inglaterra e Itália. Me conta um pouquinho dessa experiência que se agregou aí na sua profissão, fazendo um curso, né? Sim, foi uma especialização em modelo de negócio, né? Eu fui 2 dias em um espaço de cílios, né? De uma pessoa que ela tem um espaço lá, na Espanha, em Valência, e ela tem um também na África. Então, eu pude acompanhar os bastidores, né? Sim. De como funciona, como ela fez para abrir o leque, em abrir em outro país também, os materiais utilizados, tudo em relação a comissionamento, a contratação de funcionário. Foi uma experiência, assim, muito boa. Inclusive, eu também passei por salão de cabeleireiro lá também. Isso ninguém sabe, quase. Primeira mão. Eu também passei por alguns salões de cabelo, porque eu quis também não só fazer passeios,
Tá. Né? Eu quis entender como funciona essa parte da beleza no exterior, já que eu estava com essa oportunidade. Sim, sim. Então, acompanhei até mesmo unha. Tá. O designer, acompanhei alguns salões lá também, fui visitar. Uhum. A unha eu não fiz, porque não, não. O modelo é totalmente diferente, totalmente diferente. E lá na Europa, lá onde eu estava, em Valência, por exemplo, forte é progressiva. Ah, que louco. É. Progressiva. Tem algumas coisas que eu não sei, o brasileiro, nós brasileiros, a gente tem muito, como que eu posso dizer, o hábito de supervalorizar Sim, o exterior, sim, né? Mas lembrando que assim, a gente tem uma indústria química aqui maravilhosa, maravilhosa, sim, tanto que assim, posso citar pelo menos 40 países que consomem os nossos sim, produtos, inclusive Europa, Estados sim. Unidos, enfim. Aí você fala assim, se eles estão consumindo os nossos produtos, por que é que a gente se encanta tanto com o Exato. produto deles, né? Exato. E o que eles ficam mais assim encantados é quando fala que o salão trabalha com a progressiva brasileira. Eles dão Sim, muita sim. preferência para produtos brasileiros lá. Então eu olhava assim, eu falava, uau. Porque é uma coisa que aqui, pra gente, às vezes é tão comum, né? Tão normal. Exato. É um leque tão grande de produtos de progressiva, por exemplo. Sim. E lá, quem tem, nossa, o salão é... Eles chamam de queratina brasileira, Isso, né? exato, exato. E que é o boom aí. É que assim, eu já disse também, né, em outro episódio, que assim, nós cabeleireiros, por exemplo, brasileiros, nós somos considerados há décadas os melhores do mundo, porque em lugar nenhum do mundo tem a nossa miscigenação. Né? A gente tem uma mistura aqui que você vai pegar seu Exato. cabelo, aqui é liso, ali é ondulado, aqui é mais não sei o quê. Isso não existe em lugar nenhum. É. Então a indústria química, nossa, é muito expert nisso, de fazer produtos que você consiga trabalhar esse cabelo extremamente misto, né? Exato. O que não existe lá fora. São diversas curvaturas que a gente tem aqui de Sim, cabelo, né? sim. E o que eu observei lá, a maioria das mulheres tem os cabelos muito grossos. E especificamente onde eu estava em Valência, tem muito cálcio água. Ah, Assim, o meu cabelo ficava parecendo uma vassoura. Eu tinha que praticamente passar creme de hidratação todos os dias. O cabelo delas é bem grosso. Então, assim, a progressiva brasileira, para elas, é a melhor, até mesmo por conta disso. sim. E como que você viu a experiência assim de... eu estou fazendo uma pergunta já proposital, Tá. porque eu tive algumas experiências fora. Em relação ao profissional, ao dono do estabelecimento, em termos de empresa, né? Como que você viu essa diferença lá? Você fala assim, bom, o profissional aqui em Valência, no caso, se comporta de outra forma ou não? Em relação ao comportamento de quem vai realizar o procedimento, o comportamento é o mesmo, digamos que do nosso aqui, profissional. Tá, Né? Mas a forma com que ele trabalha, por exemplo, a forma que eles fazem progressiva é totalmente diferente da forma com que é realizado aqui. claro. Você percebe? Então, por exemplo, a quantidade de passadas de prancha Tá. na mecha lá é menor, né, do que aqui, a gente passa mais vezes. E em relação à quantidade de cabelo feito. Então, por exemplo, não são mechas muito pequenas, são mechas maiores, Tá. bem mais espessas, digamos assim. Essa é a diferença. Tá. Eu como técnico, né, eu fui a alguns países para ministrar workshop ou curso. Sim. Né? Uma coisa que eu achei fantástica é que o pessoal fora, eles nos veem, eles já se veem como empresários, ok? De novo, não sei, a gente tem uma mania de se diminuir às vezes, né? Você trabalha com quem é seu cabeleireiro? Né? De uma forma, às vezes, até pejorativa. Sim. Né? E eles não. Você perguntar para qualquer cabeleireiro, extensão de cílios, Sim. o que você faz? Eu sou empresário. Né? Exatamente. Eu sou empresário da área da beleza. E eles nos recebem dessa forma. Né? Às vezes eu ia fazer a mesma coisa aqui no Brasil, em qualquer lugar. Né? Principalmente eu sou de São Paulo, se for em São Paulo, piorou. Sim. Porque diz que santo de casa não faz milagre.
né? Então eu ia ministrar algum workshop, a pessoa sentava lá, ela fazia uma pergunta, não porque ela tinha dúvida, mas para confrontar, né? Então Para ver se ele é o bom você é o mesmo. cara, né? Ou às vezes falava assim para mim, eu sou capaz de estar aí no seu lugar, né? Fora, o pessoal te olha com o maior respeito do mundo. Eu senti isso. Com o maior respeito do mundo. Eu senti. Então, eles falavam assim, era nítido na cabeça deles. Bom, se a empresa, né, pegou ele e trouxe até aqui, fez ele sair do país dele, né, e mandar pra gente, alguma informação ele tem. Sim. Não pode ser uma pessoa comum. Não. Né? Então, você fala, pô, que legal. Né? De repente, eu estava entre vários profissionais, tão bom quantos, talvez alguns até melhores, mas mesmo assim eles me valorizavam. Porque assim, se ele saiu do país dele e veio até aqui para nos ensinar alguma Não coisa... foi à toa, né? Alguma coisa deve ter de diferente. Né? O que não acontece na nossa própria casa. Não. Não acontece. E lá, o legal também lá é assim, a cada quarteirão tinha aproximadamente 5 salões de cabelo. Jesus. De cabelo eu vi muito, assim. Vi de cílios também, mas de cabelo lá é o que mais me chamou a atenção. Entendi. Bom, o papo com vocês sempre é muito, muito bom, né? E ter, assim, esse sorrisão na minha frente é maravilhoso. Mas eu vou para uma parte aqui que é contos de salão. Olha isso, né? Vamos lá. Eu já estou na área há alguns anos e pelo conto que eu separei aqui, vai entregar totalmente minha idade. Algumas pessoas não vão fazer ideia do que eu estou falando, né? Mas vamos lá. Contos de salão. Chegou no meu salão uma vez, Dani, uma pessoa querendo fazer touca de gesso. Você faz ideia do que é isso? Você não faz, né? Você não. É muito novinha. Ok. Não. Touca de gesso. Touca de gesso nada mais é do que líquido de permanente, que nem sei se você sabe que é isso também, que também é permanente, antigo. Sim, então você sim. pegava o líquido de permanente, misturava com algum creme hidratante e farinha de trigo. Isso aí é do tempo da minha avó. De verdade. Então, assim, a gente sabia, por quê? Porque aprendeu lá na escola. A gente vê de tudo, né? E depois você faz o seu nicho, né? Mas a gente via, né? Ok. Funcionava? Talvez no tempo da minha avó, sim, né? Porque não tinha outro recurso. Então, como que era a técnica? Mistura lá líquido de permanente, um creme hidratante e farinha de trigo. Você passa no cabelo, estica ele e deixa aquilo secar. Vai virar um gesso, de verdade. Ele fica rígido. Aí você dá lá uns 20 minutos, coloca um neutralizante, né? O cabelo vai neutralizar nesse formato. É um alisamento tosco, antigo demais. Chegou uma pessoa e falou assim, você sabe fazer touca de gesso? Saber é uma coisa. Sei. Fazer é outra. Exato. Sei. Você faria uma touca de gesso? Eu falei, senta, por favor. Né? Ela se sentou, aí eu peguei e tentei tirar da cabeça dela. Falei assim, por que você quer fazer uma touca de gesso? Eu queria que tirasse o volume, isso, aquilo. Eu falei assim, tem coisa mais atual, né? Mais moderna, que não prejudica tanto. Não, mas eu queria uma touca de gesso. Falei assim, vai acabar gerando um ressecamento desnecessário, pode ter quebra de fios. Não, mas eu queria uma touca de gesso. Se você fizer uma boa hidratação, na análise que eu estou fazendo do seu fio está ressecado. Se eu fizer uma boa hidratação, ele já muda por completo. Não, eu queria uma touca de gesso. Ela insistentemente. Insistiu muito, a ponto dela se irritar e falar assim, você sabe mesmo fazer uma touca de gesso? Você faz uma touca de gesso? Aí eu pensei, eu vou fazer. Peguei o material, falei, deixa eu só ver se eu tenho, né? Aí como eu trabalhava era uma casa, né? Então tinha lá uma cozinha, arrumei uma farinha de trigo, né? Porque o resto eu tinha, misturei, apliquei. A hora que deu tempo de ação, que eu tirei, que resolveu, ela falou, meu Deus, meu cabelo tá espigado, ressecado e blá blá blá, tal, eu sou professora, como é que eu vou ficar com esse cabelo? Eu falei assim, olha bem no espelho e me aponte uma coisa da qual eu não te informei. Eu falei, eu tentei por mais de meia hora tirar isso da sua cabeça e você não quis.
Você até questionou meu profissionalismo, né? Mas eu não achei que era assim. Eu falei, juro que eu tentei. Falei, esse é um tipo de química que não tem retrocesso. Você vai esperar crescer e cortar o que foi feito. Uau. Contos de salão, né? Nossa. Hoje, fiquei super feliz, né, de você ter aí a sua postura, né? E hoje eu tenho minha postura, a pessoa pode espernear, Sim, me dar carteirada, pode pagar o dobro, você vai sair daqui do jeito que eu quero e não do jeito que você quer, né? Então, exatamente. assim, você quer um procedimento de acordo para o seu cabelo, ok, não quer, me dá um abraço e boa tarde. Exatamente, até porque para a gente seguir ordens, voltando ao assunto, nós seguíamos ordens quando nós éramos CLT. É E boa, hoje não mais. é boa, né? Bom, a gente tem aí mais um quadro que é de perguntas e provavelmente eu vou precisar da sua ajuda, que tem Certo. uma seguidora aí que mandou uma pergunta para a gente. Olha lá, é a Luana de Curitiba. Estou interessada em aprimorar minhas habilidades de marketing para promover o serviço de lash lifting no meu salão. Quais as estratégias vocês recomendam para atrair novos clientes e expandir minha base de clientes existentes? Como posso utilizar as redes sociais e outras ferramentas de marketing para destacar os benefícios desse tratamento? Nossa, quase uma pergunta de política, né? Exato. Na verdade, são 5 perguntas na mesma pergunta. Mas ajuda ela aí no marketing, no lash lift, como que introduz esse tipo de serviço no salão, como expandir aí, né, a base de cliente, o uso de rede social e tudo mais. Eu acredito que tudo parte do princípio do trabalho que você oferece, do serviço que você oferece. Então, hoje, o que é um bom marketing? É um serviço bem realizado. É uma técnica bem feita. Isso é o primeiro passo, né? Depois, claro, os posts em relação a tráfego, seja ele orgânico ou tráfego pago. E as redes sociais hoje, ela é muito importante, né? Até mesmo em questão de sequência, de você fazer posts praticamente todos os dias, mas para mim, o mais importante daí é o trabalho realizado, porque você vai fazer a cliente e se ela não gostar, de que adianta você ter uma equipe de marketing se o seu trabalho, a base ela não tá boa? Então, acredito que para mim a base é o mais importante para daí partir para o princípio em relação a marketing, onde vai postar, a estratégia até mesmo de Google ou não, enfim. Você falou disso, você conhece o meu espaço. Sim. Eu estou num local que não é uma área comercial e nem quero, né? Então, a maioria das pessoas que vão é no boca a boca e eu quero gente que curta o meu trabalho, Sim. né? Então, como você falou, é a base. Faça um bom trabalho e todas as demais coisas acontecerão naturalmente. Exato, Né? porque já aconteceu comigo, Paulo, de vir clientes de lugares assim, caríssimos, não dando preço, valor no serviço de outros profissionais, mas lugares que o marketing, você entra na internet, uau, e o serviço não entrega. Não entrega. Não entrega. Eu vejo muito isso. Vem Sim. muita cliente assim para mim. Então, quando eu cito que a base é o mais importante, é isso. É o serviço que você prestou, é o trabalho que você fez, a qualidade. Isso não tem melhor marketing, digamos assim, né? Sim. No caso, a internet ou as mídias, nesse caso, ela pode servir como uma faca de dois gumes. Sim. Né? Se você entregou um trabalho ok, né, a internet aí vai potencializar. Exatamente. Do contrário, vai potencializar negativamente. Que eu acho assim de uma coragem tremenda. Por mais que a pessoa, cada um tenha um gosto, a gente vê algumas coisas bizarras, sim, né? E a sim. pessoa postou, e se ela postou, ela tá achando aquilo lindo. Sim, sim. Né? Para ela tá ótimo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Jesus amado. Ai, Dai. Foi assim, um prazerzão. O prazer é meu. Eu quero com certeza chamá-la novamente, ainda mais quando, né, engrenar aí a questão da micropigmentação, né? Quero ver resultados e quero tê-la novamente aqui. O assunto rende. Tem o assunto muito é bom, assunto. né? Então, assim, feliz de tê-la aqui, né? Encerrando mais esse episódio. Curtem, comente e compartilha.
E vai estar aí, né? O arroba da Dai, para segui-la, fazer perguntas, fiquem à vontade. Um grande abraço e até o próximo episódio.